Oi, queridos, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu vim aqui rapidinho, esse vídeo não vai estar listado. A gente fez uma entrevista com a autora Babi Sete, que está lançando um novo livro, A Promessa da Rosa, que já está à venda em alguns sites. Eu vou deixar na descrição aonde você pode comprar na pré-venda, ou venda, não sei. Lançou, então onde você pode comprar, tem a Saraiva, tem várias outras editoras. Então ela vai nos dizer um pouquinho sobre o antigo livro dela, Entre o Amor e o Silêncio, e o novo A Promessa da Rosa. Então fiquem com a Babi, e muito obrigada, Babi, por vir aqui no canal, dar um pouquinho do seu tempo para essa entrevista, e espero que vocês gostem também. Até mais, gente. Beijinhos, até a semana que vem. Olá, amigos do blog Um Sofá Lareira. Eu sou a Babi Sete. Eu sou autora desses dois livros aqui, Entre o Amor e o Silêncio e A Promessa da Rosa. Eu vou responder uma entrevista e vou pro blog Um Sofá Lareira. Eu vou ler as perguntas e em seguida eu dou as respostas. Então, a primeira é uma honra tê-la como convidada aqui no sofá. Obrigada por nos conceder um pouquinho do seu tempo para essa entrevista. Bom, eu que agradeço né, pelas perguntas e agradeço pelo apoio, por tudo que vocês têm feito aí nesse período que estamos juntos nessa campanha da Promessa da Rosa, e a todos que estão ouvindo. Muito obrigada. Como surgiu a ideia do livro A Promessa da Rosa? A Promessa da Rosa veio com a imagem de uma amante famosa, né, do século XIX, assim, muito famosa, muito requisitada, e de uma paixão avassaladora, assim, de uma paixão louca, até meio doentia, sabe? Dessas matar ou morrer ou viver por ela. E isso veio assim muito forte, né? Veio essa imagem, veio muito, muito forte. E normalmente meu processo criativo é assim, eu sou muito visual, né? Minha imaginação. Então, quando vem essa imagem forte assim, desse jeito, que não é sempre, não é todo dia, eu sinto que é um livro que pode estar nascendo. A Promessa da Rosa tem uns que vêm tão fortes que eu não tenho dúvida, é um livro, vai nascer. Tem outros que eu sei que talvez não, que é um livro, mas que de repente não é o momento agora, né? Que vem outros mais fortes e tomam o lugar dele. Mas a Promessa da Rosa veio e foi, né? Muito, muito, muito forte. A outra pergunta, como foi criar e escrever esse livro? Foi muito intenso o processo de escrita. Na verdade, tiveram duas fases, né? Três. Primeiro foi a da imagem que eu vi. Aí eu comecei a escrever porque né, sobre o século XIX, já muito feliz por estar escrevendo sobre esse período, que é o período histórico que eu mais gosto, assim, que mais me identifico. Os romances históricos são meus preferidos, tanto em leitura como em filmes, são os meus preferidos. Então, escrever um romance histórico já foi muito realizador. E aí eu comecei a escrever com essa imagem. E no que eu comecei a escrever, eu falei, gente, mas está completamente diferente do que a imagem que eu, né? Cadê a imagem? Como que vai chegar nisso? E aí, mas eu confio, né? Porque eu confio nos meus personagens. Eu sinto que eu me entrego, né? É um processo de sedução. Eu estou sendo seduzida por eles enquanto conto a história deles e também estou seduzindo eles conforme eu escrevo linha a linha. É uma entrega, né? Mútua, minha e deles. E aí o que eu acho que acontece é que assim, quando a gente confia, né? No que os personagens estão querendo contar, as coisas dão certo, né? E foi o que aconteceu. De repente chegou um ponto da história que eu falei, nossa! E aí essa foi a terceira fase. A segunda foi do cadê? E a terceira foi, nossa, como assim? Tudo isso. Muitas reviravoltas, foi muito emocionante. Promessa da Rosa foi um livro que, pra mim, foi assim, eu fiquei
muito, 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 muito envolvida emocionalmente com a história, com os personagens. Normalmente sempre é assim, mas é que esse me pegou de um jeito que a gente costuma achar que o atual é o mais forte, né? Eu tô escrevendo um outro e também tá bem, bem louco o processo, mas Promessa da Rosa eu acho que é o meu livro mais intenso, emocional, assim, de emoções muito intensas. E o livro que eu estou escrevendo agora é um histórico também, é um livro mais doce, mais romântico, mais água com açúcar. E A Promessa da Rosa é o livro mais intenso, né? Quem lê, já leu e vai ler, vai entender e sabe do que eu estou falando, no sentido de muitas emoções, muito forte, assim. E é isso. Outra pergunta é onde tira a sua inspiração para escrever seus livros? Como eu falei, eu sou muito visual, né? Então, normalmente vem as imagens com essa carga emocional e já com uma parte da história. Mas, assim, eu acredito que como qualquer outro artista, né? E autor, escritor, artista e pessoas que trabalham com o processo criativo, né? Artístico, tudo na vida, na verdade, não só a criação artística, mas tudo passa pelo teu filtro, por tudo que você já viu na tua vida, já ouviu, já sentiu, já experimentou. E então é isso, acho que a inspiração é essa mistura de intuição com inspiração, com aquilo que você capta, né? Já captou de tudo que está à sua volta, que já esteve e que está à sua volta. Outra pergunta é quais os seus hobbies quando não está escrevendo? Ler, né? É um hobby enorme, um vício, na verdade. Eu gosto de pintar e acho que são esses, ler e pintar. São os dois maiores. Pintar tá meio abandonadinho, sabe? Tô tendo muito tempo pra pintar, mas eu gosto muito. A outra é quem são as pessoas que mais lhe apoiaram nessa jornada de escritora? Minha família, né? Que minha filha ali, que acabou de passar ali atrás, é uma que me apoia muito, apesar de ser pequenininha ainda, ela me apoia com o entendimento dela, com a compreensão, com a admiração que eu vejo que ela sente pela profissão. Então, meu marido, que eu digo, eu brinco, é meu agente, é meu leitor, é meu agente, meu leitor, é meu empresário, é meu assessor de imprensa. Me apoia demais. Sou muito fã dele. Meus pais, incrível, muito. E atualmente eu tenho um apoio que é maravilhoso, fantástico, indescritível dos meus leitores, dos blogs. Já de um tempo pra cá, e só posso agradecer a todos de coração. Obrigada. Outra pergunta. Você tem autores que lhe inspiram? Quais são? Sim. Vou citar algumas. Então, Jane Austen, Judith McNaught, Lisa Kleypas, Julia Quinn, Sarah MacLean e essas escritoras de romances históricos que é o meu gênero favorito. E outra pergunta é: o que te levou a escrever livros? De onde surgiu a ideia de se tornar escritora? Então, eu sempre amei escrever, desde criança. Eu sempre soube, de certa maneira, que enquanto eu escrevesse eu estaria feliz, estaria realizada. E, por outro lado, também sempre gostei muito de contar histórias, de ouvir histórias. Sempre fui uma pessoa muito sensível, muito emotiva, muita sensibilidade.
e muito intensa, muito romântica, muito sonhadora. E aí eu entrei num processo de autoconhecimento há uns 3 anos atrás e de repente veio a história do primeiro livro. Eu não sabia nem o que fazer com aquilo. Nunca tinha escrito um romance. Escrevi muito a vida inteira, poesias, redações, pensamentos, mas nunca tinha escrito um romance. E aí veio essa história, a história do primeiro livro não foi Entre Amor e Silêncio, é um outro, que eu nem sei se vou publicar algum dia, que é um drama, né, muito forte, então tenho minhas dúvidas. Mas veio, sou muito grata a ele porque ele abriu as portas. Então ele veio e aí tão forte que eu tive que, assim, precisava fazer alguma coisa com aquilo. E eu ouvi o conselho de uma prima querida que me conhece desde criança, que sabe o meu amor pelas palavras, pelas histórias. Ela falou, isso daria um livro. E aí nasceu o primeiro livro. E daí eu não parei mais de escrever romances e sei que não vou mais parar, porque foi, sabe, um encontro, assim, né? Foi a união de duas coisas que eu amava muito e consegui fazer essa fusão interna, entender, na verdade, já estava ali, né? Só entendi e não vou mais parar. Eu me realizo muito e eu sou muito feliz enquanto eu escrevo. Outra pergunta para você: o que define ser escritor? Acho que eu falei um pouquinho acima, né? Para mim, ser escritor é a chance de contar histórias, e contar histórias para mim é mais do que, sabe, criar personagens, do que... Eu acredito que contar histórias seja uma coisa assim tão profunda e tão mágica, que nos acompanha desde que o homem é homem, né? Existem os contadores de histórias, as pessoas contam histórias. Eu acho que as histórias nos lembram, né, da nossa condição aqui nessa vida, né? Todos nós temos as nossas histórias pessoais. Quando a gente escuta outras histórias, a gente lembra que nós também protagonizamos uma história, né? E que depende da gente, de como essa história vai se desenvolver, né? Das nossas escolhas. As histórias, eu acho que elas trazem isso na essência, essa lembrança desse algo, né, a mais, essa magia da vida. Eu falo que o Era Uma Vez são palavras mágicas, porque Era Uma Vez abre infinitos universos, né? Infinitas possibilidades de experiências da vida. E para mim ser escritora é isso, é estar em contato com essa dimensão mágica que é impossível se colocar, apesar de você colocar ela em palavras através de histórias, é praticamente impossível definir essa dimensão em palavras, no meu ver, porque ela é infinita, né? Como cada um de nós, eu acredito que cada um de nós somos um infinito interno, né? Somos infinitos por dentro. Então, contar histórias, para mim, o ser escritor é a possibilidade, a oportunidade de me reinventar constantemente através dos meus personagens e de eu entrar em contato com essas 3 palavras mágicas. Era uma vez. E é isso, para mim é vida, é movimento, é reinvenção, é experiência, é emoção, é aventura, é aprendizado, é evolução. Então, para mim, ser escritor é indefinível, assim. Eu definiria mesmo com essas 3 palavras,
que para mim são 3 palavras mágicas mais fortes do que abracadabra ou qualquer outra que possa existir. Era uma vez. Outra pergunta. Você tem autores que... Ah, não, perdão. Para você, o que é mais gratificante em ser escritor? Tudo. Tudo que eu falei antes. E mais todo o ciclo, né? Todo o processo criativo. O nascimento de uma história, o desenrolar dessa história, a criação, o ponto final, a concretização desse sonho, dessa magia literária que começa não era uma vez e que cada leitor completa quando abre o livro e permite que essa história viva através dele. Outra vez, era uma vez. Então, é isso. Eu uma vez ouvi um autor falando que, um autor famoso, até não era brasileiro, não vou lembrar quem, mas ele falou que os livros deviam trazer na capa os nomes, não só do autor, mas também de todo mundo que lê esse livro. Porque todo mundo que lê esse livro está reinventando essa história de uma maneira única, intransferível e infinita. Então, eu acredito nisso. E para mim, que é gratificante é tudo, todo esse processo, do começo até o leitor dá vida a essa história quando abre o livro. Tudo isso é muito, muito, muito gratificante, todo esse processo. Outra pergunta: qual o maior desafio de escrever e lançar um livro no Brasil? Não acho que só no Brasil, eu acho que em qualquer lugar. Não acho que só ser escritor, eu acho que tudo na vida é cheio de desafios. Mas eu acredito que, como qualquer coisa né, que você escolha fazer na vida, quando você faz com entrega, com coração, com a sua verdade, quando é a sua verdade que está ali, que você está colocando de repente a sua missão, né, aquilo que você tem de belo para fazer no mundo, que você veio fazer no mundo. Eu acho que os desafios fazem parte de qualquer caminho, seja ser escritor ou ser médico, eles só mudam, né? Então, eu não saberia classificar o maior desafio. Eu acho que são alguns que a gente enfrenta, né, na carreira de escritor. Então, ter uma editora, depois que você tem uma editora, é o processo de publicação, pode ser desafiador, e a própria escrita. Eu me sinto desafiada pelos meus personagens. Que bom, podem continuar me desafiando, personagens, adoro. E acho que eu desafio eles também, então eu não saberia dizer um desafio, eu acho que existem vários desafios, e os desafios, eles são oportunidades de crescer, de se reinventar, eu enxergo assim, pelo menos. É isso. O que significa a promessa da rosa para você? Sem dar spoiler? Ok. O livro A Promessa da Rosa, para mim, é muito significativo, porque ele como eu disse, acho que eu já disse anteriormente, que ele é o meu primeiro histórico do século XIX, que é o período que eu mais adoro, assim, histórico. Então isso já é muito, muito significativo, tenho um carinho enorme por ele. E aí tem os personagens, que sou rendida por esses personagens, não diria que são os meus favoritos, né? Muito difícil. Qual é o personagem favorito? Mas eu tenho uma quedinha especial, até por ter sido o primeiro histórico do século XIX, por esses personagens. É muito amor por eles e por esse livro.
É isso. Sei que este não é seu primeiro livro. Conte um pouco mais sobre o seu outro projeto, o livro Entre Amor e Silêncio. Então, Entre Amor e Silêncio é a história de uma jovem escritora, da Francesca, que ela, logo no começo, você sabe que ela não teve pai, ela foi abandonada pelo pai, e ela é traída pelo noivo, bem no início da história. E aí ela, para superar a decepção, resolve fazer um trabalho voluntário, que é ler para pacientes que estão em coma. Mas ela nunca imagina que o que vai acontecer ali, né? Durante esse período de leitura. Ela acaba se envolvendo dia a dia com um paciente totalmente inconsciente, que é o Mitchell, que é um magnata, e que é um CEO, cara, mulherengo, lindo, maravilhoso. Tudo que a gente conhece dos clichês de CEOs que existem nos romances atualmente, só que ele está em coma. E tudo, assim, a antítese do que ela desejava. Ela era muito romântica, muito sonhadora, então, uma artista muito sensível. Então, ele é tudo que ela não queria num homem, mas ele inconsciente é um terreno infinito para ela projetar o que ela bem entender ali. E ali ela acaba se envolvendo assim com a vulnerabilidade dele e com o abandono dele, porque ninguém vai visitá-lo. E aí ela começa a ficar cada dia mais, de repente ela se vê apaixonada por ele. E é tudo que eu vou falar desse livro, senão eu vou contar muito. Outra pergunta é como você acha que seus leitores e seguidores irão achar desse novo lançamento? O que eu espero transmitir para eles? Eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que a leitura é um processo muito individual, muito intransferível, muito único para cada um. Então, eu procuro não achar o que os leitores vão achar, porque senão eu estaria engessando um negócio que é único, que é infinito para cada um. Então, para mim, não acho. Tento não achar, né? O que os leitores vão achar? Vou esperar eles me contarem. Já estou tendo alguns retornos e percebo que, assim, né, dentro desses retornos que eu já tive, que é uma experiência, assim, eu me envolvi demais na história, é uma história muito surpreendente, cheia de reviravoltas e muito intensa, né, com muitas emoções. E dos retornos que eu estou tendo, as pessoas estão trazendo esse envolvimento, sentindo essa intensidade na trama, nas emoções que estão dentro da trama. Mas é isso, eu realmente procuro não. Eu espero que venham os retornos, porque eu acho que isso é único para cada um, né? É um processo intransferível e único. E então, o que eu espero transmitir? Ai, meu Deus. Então, é difícil, porque assim, eu não escrevo tentando transmitir alguma coisa. Eu escrevo sentindo muito, né? Muito envolvida, muito entregue ao processo da escrita. Mas não estou tentando transmitir algo. Aí as mensagens, se existem, eu acho que existem, porque toda história tem, elas surgem espontaneamente. Os personagens trazem já, né, essas mensagens. Eu conto histórias de amor, então se eu espero alguma coisa, que essa história toque com amor o coração daqueles que se permitirem, é isso. E outra pergunta é o que está sentindo e novamente está lançando mais um livro no mercado, a reação dos seus fãs, leitores e seguidores, a mídia, os preparativos para esse lançamento. Conte-me tudo. Então, assim, é óbvio que tem expectativa, né? Agora já lancei, então tá menor, mas eu tento controlar a minha expectativa, né? Eu tento controlar a minha expectativa, porque acho que expectativa é ansiedade, né? E ansiedade não, pelo menos pra mim, eu sou uma pessoa que trabalha muito, tento estar muito zen o tempo inteiro. Tirando quando eu descarrego tudo, né, no processo criativo, que é muita intensidade já.
eu tento estar zen, né? Eu tento estar zen comigo mesmo, em paz, comigo. E, então eu tento controlar. A expectativa existe, natural, faz parte do processo. Mas eu tento lidar com ela de uma maneira saudável. E entendendo que faz parte, a expectativa faz parte desse processo, né? Eu sou muito intensa, então estaria me enganando se eu dissesse não fico, não tenho ansiedade, não tenho ansiedade, fico cheia de expectativa, mas tento controlar, né? Tento controlar, assim, entendendo que faz parte, que o que tiver que ser vai ser, e que a história não é mais minha. Aliás, acho que nunca foi, né? Então é uma ilusão isso do autor achar que é dele, a minha autoria. Não é, cara. Simples assim. Ainda mais depois que você lança do mundo, né? Então é isso. Preparativos, tal, lançamento, demais, adoro. Gosto muito, adoro lidar com os leitores, adoro lidar com os blogs, com a imprensa. Adoro esse contato humano, esse contato próximo. Adoro, adoro, adoro. Isso não abro mão. Ai, adoro mesmo. E tento fazer tudo com o mesmo amor que eu coloco na escrita, eu tento colocar em tudo, em todos os detalhes, em tudo. É isso. Um recado a todos os leitores do blog, eu sou Fá Lareira, que tem seu sonho de lançar um livro no mercado nacional. Sigam, confiem, façam aquilo que é o melhor, o seu melhor, né? O melhor de cada um. E façam com coração, com amor. Eu acho que, assim, eu tô falando pela minha experiência pessoal, não sou a dona da verdade, né? Mas aquilo que eu tenho de experiência, por já ter vivido parte desse processo. Confiem, né? Porque os desafios existem em qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, confiem e acho que acreditem, né? Assim, quando a gente faz com coração, com amor, com a sua verdade, já deu certo, esse é o caminho. E é isso, força, foco e fé, determinação, coragem. Falo que coragem é agir com o coração. Então é isso. E é isso, acabou. Obrigada. Adorei responder. Obrigada a todos que ouviram. Obrigada ao blog Um Sofá Lareira. Um beijo.